Eu esqueci de começar a gravação. Não estou começando a gravação só agora. Ok. Bom, então está aí a taxa percentual. Agora sim, vamos para o nosso primeiro momento. Tudo bem? Tudo bem. O primeiro modelo de equação diferencial que diz, olha, por que a equação é importante. A gente vai usar a dinâmica populacional como exemplo, porque é um exemplo muito fácil de entender, todo mundo sabe o que é crescimento populacional, etc. Então, o motivo dessa escolha é só a gente enfim, fazer lastro de uma coisa conhecida. O primeiro modelo populacional foi feito por Malthus, nessa data daí, né, por volta de 1800. Ele percebeu que o crescimento da população era um crescimento geométrico. O que significa um crescimento geométrico? É que o aumento é proporcional à população presente. Então, o aumento é um múltiplo da população presente. Isso é que né, todo mundo conhece aí o crescimento geométrico. Né? Mas o que significa, então, isso? Significa que a razão é constante. Ou então que o crescimento é proporcional à própria à população. Uau! Então isso nos dá a equação diferencial, né? Passando o y multiplicando aqui, ó, né? Então, qual é a taxa de variação? A taxa de variação é proporcional à população presente. Isso nos instantes futuros. E no instante zero, o instante inicial, é uma população que a gente supõe conhecida. Puxa, esse é o nosso primeiro grande problema, né? Ele é muito simples de entender, mas olha, vai fazer a diferença aí no que a gente vai seguir adiante. Então, olha só, né? Isso aqui é chamado problema de valor inicial, PVI. Você tem aqui uma lei de evolução, como que a quantidade y muda com o tempo. E sabe como é que ela é no instante inicial. Ora, supostamente, você deve saber como é que ela vai ser em qualquer instante futuro. Né? Sabe o início e sabe como ela evolui. Então você deve saber no instante futuro como é que ela é. Poxa, eu acho que isso daí tá bom. Vamos seguir. Se vocês tiverem perguntas, se eu estiver falando rápido, me avisem. Eu ainda estou como se diz, aprendendo a mexer com isso daqui, né? Vamos seguir adiante, então. Então, esse daqui é o PVI. Né? Ok. Como é que a gente... Tem duas maneiras de entender esse PVI. Uma é geométrica e a outra é analítica. Vamos ver a geométrica primeiro. Né? Você chama de f de y essa função que aparece aqui em cima. K vezes y. O gráfico dessa função, é claro, é esse daqui. Né? Um gráfico simples, conhecido. E a função é crescente. Como é que a gente usa esse gráfico para desenhar isso daqui que é chamado campo de direções? A gente usa da seguinte maneira. Suponha que o gráfico da solução, y de t, passe por esse ponto daqui. Olha, se ele passar por esse ponto daqui, como é que é a taxa de variação dele? A taxa de variação é k vezes y. É um número constante vezes y. Então está indicado aqui, ó, k vezes y. Essa é a inclinação do gráfico. Então, o curioso é o seguinte, ao longo do t, aqui nós estamos no eixo t, né? Ao longo do eixo t, ela é constante. Por quê? Porque é k vezes o y só. Então, ela não muda com isso daqui. Mas muda com o y. Vai aumentando. À medida que o y aumenta, k vezes y aumenta também. Então, esse campo de direções é construído assim. Em cada ponto, eu desenho a inclinação, que é k vezes y. Uau! Então, você tem um campo de direções. Né? O que isso significa? Significa, por exemplo, se a solução começa aqui está a taxa de variação dela, está aumentando. Ela deve fazer uma coisa assim. Essa aqui deve ser a solução. Então, esse campo de direções dá uma ideia geométrica. Estamos tendo a interferência aí externa, mas temos que lidar com isso. Né? Ok.
Então isso dá uma ideia geométrica aí para a gente. Agora, como é que a gente resolve analiticamente essa equação aqui? Essa é a solução desse problema. Aqui são duas técnicas. E essas duas técnicas vão se aplicar ao longo do curso inteiro. É a separação de variáveis primeiro, e a gente vai ver depois o fator integrante. Como é que funciona a separação de variáveis? Você volta para a equação nessa forma aqui, ó, de quociente. Y' sobre y igual a constante. Okay? A ideia aqui é o seguinte: tudo que é y está de um lado e tudo que não é y está do outro lado. Né? E aí você percebe o seguinte: esse lado esquerdo da equação pode ser integrado usando essa mudança de variável aqui. Uau! Eu faço u igual a y de t, então o du, o y' de t dt, e essa expressão se escreve assim. Fica a integral, é o logaritmo, e aí fica o logaritmo disso daqui. Eu integrei esse lado. Então, olha só, eu vou agora integrar os dois lados dessa equação na variável t. Olha só, k vezes t mais uma constante de integração. Aqui aparecem duas constantes, né? Aqui de um lado que eu integrei e aqui do outro. Mas eu passo tudo para o lado de lá, e fica de cá uma constante. E constante menos constante, constante mais constante, constante vezes constante, é tudo constante. Então eu chamo isso daqui de uma constante, né? Aqui, olha, C1 mais C2, eu chamo ela, faço E elevado a isso daqui, me dá outra constante, fica aqui. Esse aqui é o C. Então essa daqui é a solução daquela equação. E é uma solução genérica, né? Até agora a gente só usou o fato de que a derivada é proporcional a ela própria. Fica essa daqui a solução. Puxa, tá aí a exponencial, né? Então a gente percebe agora a importância da exponencial, né? Ela resolve o nosso primeiro PVI aí. Ok. Aí a gente, né, você diz que é a solução geral, porque qualquer solução da equação é essa daqui. A equação que eu estou falando é essa equação. Qualquer solução disso daqui é dessa forma de cá, né? Agora, que constante é essa que aparece aqui multiplicando, né? É fácil. Você avalia ela no zero. Então, qual é ela no zero? O e elevado a zero é 1. Então, essa constante é a população inicial, y0. Então, a solução do PVI é essa daqui. Ok? Essa, então, ficou a solução do que a gente estava querendo, né? Aí você faz o gráfico disso aqui, ó. O gráfico acompanha o campo de direções de um jeito bem tranquilo, né? Tudo bem até aí? Perguntas? Ok. Vamos adiante, então. Vamos seguindo aqui, né? Aí você achou a solução, interpretou a constante, né? Então você tem duas coisas. Essa é a solução geral. Vamos marcar isso aqui com um quadrinho vermelho. Essa daqui é a solução geral da equação. E essa daqui é a solução do PVI, do problema de valor inicial, porque ela inclui o valor inicial, que é o y de zero. Poxa, tá ótimo. Eu acho que tá seguindo direitinho aí. Bom, então, aqui tem um jeito de você entender essa separação de variáveis, que é o seguinte: aquela equação que a gente viu lá no início, vamos voltar aqui para a gente ver direitinho, essa equação aqui pode ser escrita desse jeito, olha, né? Você vai usar essa notação dy dt, então aqui está o y' divididos por y. Escreva desse jeito. Aí você multiplica por dt. Não é justo, não é certo. Se um matemático purista tivesse aqui, iria me dar um cascudo. Mas nós vamos usar isso daqui. Multiplica por dt, a equação se escreve assim. E isso justifica um pouco o nome de equação de separação de variáveis.
O y está de cá e o t está de lá. Essa aqui é a ideia. Né? E agora você integra essa daqui na variável y, aqui, né? E integra essa outra na variável t. Está aquela mesma solução que a gente tinha visto lá antes. Tudo bem? Puxa, vamos ver. Então, esse fala a separação de variáveis. A gente vai usar isso aí em várias situações. É bastante interessante. Né? Vamos ver o outro método. O outro método é o método do fator integrante. É outro método que vai ser muito usado em muitas outras situações. A gente pega a equação e escreve ela desse jeito daqui. Ó. Desse jeito assim. Oi, perdão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É por aqui. É a mesma equação. Passei para o outro lado. Agora, se eu passar para esse lado e multiplicar por uma função que eu não sei quem é ainda, eu caio nesse negócio daqui. E isso daqui lembra muito a regra da derivação do produto. Quando eu derivo um produto, fica a derivada de um vezes o outro, mais a derivada do outro vezes o 1. Né? Olha aqui a semelhança. E para ser igual, basta que esse m' aqui, olha, né? Basta que isso daqui aconteça. Né? Se eu tiver uma função μ, né, que tem essa propriedade, então essa derivada fica igual a essa daqui, que é zero. Uau! Mas a gente já sabe como construir uma função cuja derivada é um múltiplo dela própria. É essa função aqui. Então eu vou multiplicar a equação inicial por essa função e vou concluir que a derivada é zero. Ops! Eu vou concluir que a derivada é zero. Uau! Se a derivada é zero, quem que é essa função? Né? Só pode ser a função constante. Então eu concluo que a função é constante, tá aqui, olha, né? Okay? E aí isolo o valor do y. Faço o y, uso o mi dividindo, e está aqui então a solução final, né? Que é a mesmíssima solução que a gente encontrou antes. Né? Então esse é o fator integrante. Né? A gente vai ver mais adiante como construir esse fator integrante, também como usar a separação de variáveis em outras situações, né? Mas eu acho que isso aí deu uma ideia bem legal para a gente. Né? Então, nessa primeira aula, a gente viu como modelar as coisas, né? O que significa uma equação diferencial, e viu também duas maneiras de resolver essa equação que fizeram aí a diferença, né, das coisas. Nós já estamos com o tempo limite estourado. Hoje a gente falou bastante sobre o início, não vai dar tempo da gente falar da segunda aula. Mas agora, com essa âncora, a segunda aula é muito tranquila, né? Não vai ter problema não. Então vocês vão ler lá, vocês vão ver que são variações disso daqui, os dois métodos aparecem novamente, e vocês vão usar isso daí então para entender as coisas. Eu acho que isso daí está tudo direitinho. Né? Perguntas, dúvidas? Tudo bem? Professor, Pois não. eu queria confirmar qual que vai ser o horário das aulas. Vai Sim. ser às terças e sextas? Terças e sextas. Se você lá no Moodle clicar na aula, lá tá dito direitinho a programação de cada uma delas. Terças e sextas, no horário de 9 às 10. Todas as aulas vão ser nesse horário daí. Né? Vitor, você tinha alguma... Obrigado, João, professor. alguma pergunta? Sim. Não, o Vitor já perguntou, era isso, Vitor? Não, a minha dúvida é em relação à presença, professor. Como é que você vai resolver isso nessa A questão? presença vai ser feita com base nas atividades do Moodle. O Moodle registra tudo que você faz aí, né? E eu estou dizendo que cada 2 horas que você está no Moodle corresponde a uma aula presencial. Então você deve ficar navegando no Moodle, resolvendo as equações por cerca de 6 horas. Essa aqui é a ideia. Né? Então você vai resolver o TCP, vai resolver a lista, vai estudar, etc. Né? É uma maneira um pouco
como se diz, é muito formal, né? Porque você pode entrar no Moodle e tomar um café, jogar futebol, mas eu vou acreditar que vocês estão sendo honestos. É um princípio que eu tenho que acreditar nisso para que o curso aconteça. Se eu começar a duvidar disso, eu vou passar a maior parte do tempo checando essas coisas que é muito ruim. Tudo bem? Sim. Ok. Obrigado, professor. Não, valeu. Então, vamos adiante, vamos ver. Eu acho que esse pontapé inicial está feito. Façam a experiência de vocês lá no Moodle. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa. A semelhança com o cálculo 1 é boa, ajuda a vocês entenderem aí o que está acontecendo, né? E qualquer dúvida, o fórum é uma coisa bem natural, né? É bom porque vocês usam a notação matemática e já fazem o exercício para vocês escreverem o TCC, que vai ser importante depois, né? Tudo bem? Eu vou aguardar também o seguinte, se vocês quiserem se manifestar lá pelo Moodle, se vocês conhecem as duas plataformas, a plataforma Teams e essa agora do Big Blue Button. Eu estou preferindo essa por ser um software livre, eu acho que isso é uma característica importante. Mas não vamos jogar assim, só ela e pronto. Se necessário, a gente muda também essas coisas. Combinado? Então, a gente continua se comunicando pelo Moodle, pelo fórum, e a nossa próxima aula é sexta-feira, às 9 horas de novo. Tudo bem? Ok, gente. Tudo certo, então. Eu vou despedir e encontro vocês aqui nessa plataforma na sexta-feira. Um abraço.